Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aí para mais um vídeo aí no canal. Esse vídeo aqui vai ser para a gente falar um pouco sobre os carros antigos e os carros atuais elétricos, tá? Dentro dessa série aí de vídeos dos carros elétricos, tá? Então a gente falou um pouquinho aí sobre a história do carro elétrico no último vídeo. Nesse vídeo aqui agora a gente vai estar falando do carro antigo, do carro atual, o que mudou, quais foram as principais mudanças e evoluções, as novas tecnologias, né? A gente vai estar falando um pouco do carro antigo, que era um pouco mais simples, então não tem tanto o que abordar especificamente na parte mais teórica, mais de engenharia. E o carro novo, aí sim, a gente vai ter algumas novidades. Aí dentro dessa série, num próximo, a gente vai estar falando também sobre alguns problemas, né? Porque novas tecnologias vão gerar novos problemas, beleza? Então a gente vai estar falando sobre isso aí. Vamos para as pautas. Então hoje o vídeo vai ser um pouco mais teórico e de bastante formação de engenharia, tá? De ciência. Então é bem essa linha aí. Então vai ser um vídeo que eu estou começando a entrar no que eu realmente queria falar, né? Então vai ser bem bacana. O primeiro tópico que eu quero levantar com vocês aqui é justamente a estrutura do carro elétrico, né? O que a gente tem? Então antigamente era basicamente o que a gente tem hoje, só que muito melhorado, né? Então os carros existia a mesma coisa, existia um motor, existia uma bateria, existia uma forma que você tinha que carregar, né, para poder usar, obviamente. Existia em alguns carros, né, um conversor de energia ali, de corrente, né? Então para poder fazer toda essa regulagem, você conseguir acelerar, você conseguir também dar energia para outros periféricos do carro, né? E hoje a gente já tem outras tecnologias que a gente vai estar falando também. Então, assim, basicamente ali você vai ter os dois eixos e geralmente você tem a bateria sempre na parte inferior. Então eles fazem ela de uma forma blindada, que você consiga colocar peso em cima dela, né? Ou no caso ali você colocar alguma estrutura ali por cima, não necessariamente 100% em cima dela, mas ela vai ser estruturada para ter algo em cima, né, na parte superior dela. E aí a engenharia vai precisar fazer esses cálculos para que também não ocorra uma pressão em cima dela, né? E aí afete o posicionamento, questão de segurança também, tá? Blindagem. Então, a gente tem bateria, tem plug, você vai ter o motor, você vai ter esse conversor e a gente tem um sistema ali de referência para poder você regular tanto a potência que você quer, quanto a regeneração também em alguns casos, né? Esses casos são os casos mais atuais, porque antigamente, né, não tinha essa tecnologia toda. Mas basicamente, se a gente for olhar, o carro não mudou muito assim estruturalmente falando. E se a gente também for pensar no que a gente tem hoje em dia de um carro a combustão para um carro elétrico, a gente também não vai ter tantas diferenças, porque você pode ver os carros híbridos, elétricos e a combustão numa mesma linha, no mesmo nome, mesma montagem. Por exemplo, um Corolla, né, você tem os Corollas ali, Cross, Corolla Cross híbrido, Corolla normal híbrido, e existe também elétricos e que não são, né, ou 100% elétricos ou não elétricos, a combustão. Então, por quê? Porque você consegue, dentro de uma mesma plataforma, adaptar para que exista o híbrido e para que exista também o carro elétrico 100%, ok? Então, assim, a gente, quando fala um carro elétrico, outra combustão, é simplesmente, entre aspas, o sistema de propulsão dele, sistema ali de powertrain. Até falando, talvez, né, um carro elétrico ele pode ter uma relação de marcha, se você quiser, mas não necessariamente ele tem, porque às vezes não faz sentido para o carro. E aí você usa só o motor, é justamente tirar o motor e colocar um motor elétrico, o sistema ali que precisa para o elétrico funcionar, né? E é bem menos periférico do que existem bem menos periféricos no carro elétrico do que a combustão, beleza? Então é o seguinte, o que eu queria comparar aqui com vocês é o carro elétrico antigo com o novo, né? Como eu disse, a gente não tem tantas diferenças, mas a gente vai ter umas diferenças pontuais que fizeram sentido. Agora a gente está tendo os carros elétricos com mais acessibilidade e mais aceitação de mercado, beleza? Então aqui a gente pega o primeiro ponto, são as baterias, né? Então bateria antes era uma bateria de chumbo ácido
que ela aguentava muito menos ciclos, né? São ciclos de vida muito menor, e hoje a gente tem ciclos na bateria de lítio, né? Ciclos muito maiores. Então hoje as baterias são de íons lítio e antes era de chumbo. Isso daí é uma evolução grande em relação à tecnologia de baterias, mas não quer dizer que uma seja pior que a outra em algumas situações. Então, por exemplo, partida de carro, o sistema de som, o sistema de luzes do seu carro, por exemplo, ele pode ser suportado ali por uma bateria de chumbo ácido sem problema, porque ela não vai ter tantos ciclos e ela aguenta uma carga ali boa, suficiente para atender o projeto. E aí, se a gente for pensar aqui em vida útil, então a vida útil da bateria de lítio ela é bem maior, concordo, e aí se todo pudesse ser de bateria de lítio, ótimo. No caso da bateria de chumbo, a gente tem uma vida útil menor, de mais ou menos 4 anos, né? Então quem tem carro ou, né, acompanha o carro de alguém, sabe que de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, acaba tendo que trocar a bateria. Se for muito menos do que isso, ou a bateria tem menor qualidade, ou você está perdendo energia de alguma forma em algum lugar ali no carro e você não está sabendo, tá? Então pode acontecer alguma ligação feita de maneira errada, por exemplo, e aí você vai ter, sua bateria vai estar gastando muito mais e ela vai estar aumentando a frequência com que os ciclos terminam, né? O ciclo, só para a gente deixar bem sintetizado aqui, explicar para vocês, o ciclo é o seguinte, é quando a bateria ela chega a 100% e vai até zero. Não necessariamente você precisa ir até o 100% e até o zero, mas você tem que gastar esse tanto de energia ali que você tem na bateria. Então, por exemplo, se eu for de até 80, carregar ela 80% e parar no 20, carregar até 40 de novo e ir para zero, então você fez um ciclo, porque você fez o 80, sobrou os 20, você reduziu até 20, sobrou mais 20, então são 40. Se você gastou esses 40 em algum momento ali, você perdeu um ciclo. Então esses são os ciclos, são ciclos de 0 a 100%, não necessariamente chegando até esse ponto, beleza? Só para deixar claro aqui. E aí, a gente vai estar falando também do motor, que é um outro caso. O motor, ele era um motor muito simples, vai estar aí na imagem para vocês, muito simples, entre aspas, né? É simples porque a gente tem de agora. Então era um motor que ele tinha ali o campo magnético, e aí os elétrons ali fazia com que gerasse uma força de campo, e esse campo girasse o motor. Então, basicamente é isso. No caso do que a gente tem hoje, ele é muito mais complexo, tem vários outros periféricos, existe até um sisteminha, às vezes, de engrenagem para poder fazer com que eu transforme essa velocidade em uma força maior, ou dou mais velocidade para o motor em detrimento da força. Então é como se fosse realmente uma caixa de marcha, né? Então a gente tem antigamente um carro que era aquilo ali, o motor ele tinha aquela força que ele mesmo propunha, né? Que ele mesmo teria, e aí você trabalhava em cima daquilo. Hoje você tem outros periféricos em volta que faz com que eu consiga dar mais torque ou dar mais velocidade, por exemplo, mais potência. Ok? Então, basicamente, a gente tem essa diferença aí em relação aos motores também. E aí, quando a gente vai falar do carro novo, né, o carro novo ele vai ter, dos carros mais novos, né, de hoje em dia, ele vai ter esses motores com acessório, vai ter um sistema regenerativo. Então, é muito comum a gente ouvir falar, né, o pessoal faz muito review de carro elétrico, e aí ele vai falar assim, pô, esse carro aqui ele tem um sistema regenerativo, então quando você está descendo a serra, ele tem um sisteminha ali que ele vai segurar um pouco mais o carro, você vai sentir ele segurando mais, mas que ele está utilizando essa força ali de desaceleração para carregar sua bateria. Então, é um sistema bem tranquilo de entender, depois posso até passar com mais detalhes para vocês, mas basicamente você inverte o campo e aí a força, ali a energia cinética que você tem, ou talvez um potencial quando você está descendo uma serra, né, quando você tem altura, então você tem um potencial, você tem uma energia cinética já do movimento que você tem, e aí toda aquela sua rolagem ali, que você está, né, na sua inércia de rolagem, você consegue, segurando aquele movimento, você consegue com que o campo, né, você inverte o campo e aí ele começa a gerar
energia para sua bateria e faz o recarregamento. Nos freios também você consegue fazer isso, quando você está frenando, né? Mas em alguns sistemas você consegue até pegar realmente o calor do freio ali, toda aquela fricção do disco com a pastilha, você também conseguiria gerar uma bateria, mas isso daí são tecnologias não são aplicadas geralmente nos carros comuns elétricos, são tecnologias muito mais avançadas, como na Fórmula E, por exemplo, tá? Que tem essa tecnologia lá. Então, pessoal, tem isso aí, e hoje a gente tem uma maior economia, com certeza, é muito mais econômico, é muito mais fácil de você carregar, de você ter a energia, porque antigamente também não era tão fácil assim você encontrar energia em qualquer lugar, e não era muito simples, né? E você tem hoje carros elétricos confortáveis, tá? Existem carros até que simulam as marchas, então você não sente tanta diferença em relação ao antigo, beleza? E a acessibilidade. Então, hoje, você tem carros elétricos que estão em linha de montagem, que fazem praticamente a mesma linha que um carro a combustão, né? Óbvio que são linhas diferentes, mas ali você tem o mesmo sistema, tá? E faz os controles de qualidade, tudo certinho, linha de montagem. Então, não é um problema hoje você baratear o custo do carro. Pessoal, então é isso. Pô, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Sempre esqueço de estar pedindo aí para vocês manifestarem, né, o que vocês acham, a opinião de vocês, para a gente trocar essa ideia. Estou curtindo bastante fazer os vídeos. Espero, né, que a gente consiga aí estar podendo compartilhar as ideias aí, porque essa é o intuito, né, do canal, porque hoje em dia a gente não consegue, na correria de trabalho, sentar para trocar uma ideia sobre o assunto, né, com os amigos e tudo mais. Então, pô, se você gosta do conteúdo aí, curte, compartilha aí para ter mais gente nessa comunidade, quem gosta de carro, de engenharia, de ciência, e tudo pautado sempre no que é o real, né? Sem muito lado, sem tentar puxar para qualquer um dos lados. Então, pô, curte aí, e o próximo vídeo a gente vai estar falando sobre as notícias, tá? As notícias de hoje sobre as montadoras, o que a montadora espera para o futuro, onde que está indo os investimentos da montadora, né? E aí a gente começa a ter uma noção para onde o mercado vai, que é bem interessante, e aí comentar um pouco sobre essas notícias, que é basicamente realmente o que eu acho que vai ser legal assim no dia a dia do canal, para estar comentando com vocês e a gente poder compartilhar essas ideias aí. Beleza? Sempre com ciência e engenharia. Valeu, tamo junto.